Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós temos aí uma missão importante. Nós vamos falar de temas quentes que podem cair na sua prova no Banco do Brasil. Então você que vai prestar o concurso aí para o Banco do Brasil, precisa ficar antenado aos assuntos que apareceram mais, né? Na última prova, que é uma tendência a se repetir nessa prova que você vai fazer este ano, beleza? Deixa eu dar uma boa noite aí para a galerinha que está presente. Boa noite, povo de Joe. Sejam bem-vindos aí, Edileia, Matheus, Laila, Jadiane, Socorro, né? Socorro Barros, Érica, Stephanie. E é isso aí, mais gente chegando, sejam todos muito bem-vindos. Né? Hoje, na nossa live, nós vamos fazer aqui agora um apanhado geral. Então, a gente vai ter a parte teórica, onde eu vou mostrar para vocês ali os elementos que são importantes para esta prova, elementos que foram ali, no caso, abordados na última prova do Banco do Brasil e que teve uma reincidência. O que eu estou querendo dizer é, teve mais de uma questão sobre o assunto. Então, quando tem mais de uma questão sobre o assunto, significa que o assunto é pertinente, é um assunto importante, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos aí à nossa aula. Então, vamos lá, Banco do Brasil, informática, temas quentes. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu sempre deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, vai lá e me siga. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, se inscreva. Fábio Augusto Informática ajuda a divulgar aí o meu trabalho, principalmente aí para o próprio YouTube, tá bom? E também deixo o meu WhatsApp, se você tiver uma sugestão, dúvida ou elogio, pode mandar que eu vou ter o maior prazer em responder toda a sua participação aqui com os meus contatos interativos. Belezinha? Então, galerinha, olha só, sem mais delongas, vamos direto ao nosso tema, que é o tema importantíssimo para você que vai prestar o concurso aí para o Banco do Brasil. Galera, tema importantíssimo que você precisa ficar antenado. Intranet e internet. Quero saber de vocês aí agora. Quem é que manja pra caramba de intranet e internet? Manda aí no chat que eu quero saber. O que você imagina quando a gente tem um tema como internet, que abrange um monte de coisa, não é? Presente no edital? O que você imagina de questão sobre o assunto, né? Qual o assunto dentro da internet que você julga pertinente, que você julga que é uma tendência a ser cobrado nessa prova? Me fala aí, manda aí no chat que eu quero saber quais são aí, no caso, as expectativas que você tem. De repente, as expectativas que você tem confrontam com as expectativas que eu tenho. E a gente pode aí, no caso, né, trocar figurinhas. É ou não é? Então, a partir do momento que nós temos ali o assunto internet, internet é algo que a gente não tem como fugir. Então, banco, galera. Hoje, no banco, tudo é feito online. Então, imagine, internet é um assunto que a gente pode deixar para lá? De jeito nenhum, tá? Então, vamos voltar para lá. Olha só. Olha, o Pombo aqui tá falando topologia de rede, olha lá, mano, né? Então, tipos de rede, ele tá achando que pode ser cobrado na prova. Interessante, né? Pombo, pode até a gente falar um pouquinho sobre topologia de rede, até porque a internet, ela abrange aí os tipos de rede dentro da nossa própria casa. O Ian acha correio eletrônico, né? Segurança na internet. Nós temos aí vários assuntos que estão diretamente relacionados, né? Então, quer dizer, sempre dentro da internet a gente abrange vários assuntos. Então, por isso que é um tema quente, é um tema que vai estar presente na sua prova. Não importa qual o assunto, mas o assunto, ele está diretamente relacionado à internet. Tá certo? Olha lá, Claudemir já acha que é a criptografia, né?
Ih, José Carlos, fórmulas do Excel. Ih, José Carlos, não sei não, cara. Dentro dos temas aqui separados, fórmulas do Excel não está presente aqui na noite de hoje, tá? Então já vou abordando para você que o principal tema que a gente tem aqui hoje, internet, tá? Moedas digitais, Claudemir, eu já não encontro esse tipo de assunto pertinente para o banco, porque o banco odeia moedas digitais. Por que o banco odeia moedas digitais? Porque não existe a centralização na moeda digital. O Banco Central não tem o controle, então quer dizer, banco não vai cobrar moedas digitais. Você pode ver que no edital não fala de Bitcoin, né? Não fala de criptomoedas, não fala de nada disso, tá? Então, é um assunto que não vai ser abordado mesmo. Então, pode ficar sossegado que moedas digitais não é um assunto pertinente para bancos, beleza? Já para a Polícia Civil, com certeza, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa é separar o que é intranet e o que é internet. A intranet a gente já sabe que é um acesso privativo, tá? Esse acesso privativo requer login e senha. E nesse acesso privativo, eu vou utilizar o navegador. Então, os dois aqui a gente utiliza o navegador, tanto para a internet quanto para a intranet. Beleza. Uma vez que eu utilizo o navegador, eu vou digitar o endereço dessa página, e esse endereço de página, ele pode ser de maneira privativa ou pública. O fato de ser público não significa que é gratuito, viu, galera? Muito cuidado, vou até fazer um outro U aqui para ficar melhor, tá? Então significa que é gratuito? Não, não é gratuito. Significa que é, aqui no caso, pública. Significa que é livre. As pessoas, elas podem ali, no caso, acessar sem a necessidade de um login e senha, certo? Então, quando a gente utiliza a internet, ela permite que o conteúdo seja visualizado sem nenhum tipo de restrição. Essa é a definição que a gente tem dentro de internet. Beleza? Olha lá. Camila Lopes está falando, tem sim atualidade no mercado financeiro. O que você está falando, Camila Lopes? Quero saber. Diz para mim. Olha lá, Lucas está falando, mais atualidades do mercado, cai esses assuntos. Ah, entendi. Entendi. Então quer dizer, o fato da criptomoeda está dentro de atualidades ou atualidades do mercado, não significa que seja um assunto abordado dentro da informática, porque dentro da informática a gente vai abordar outro tipo de assunto. E eu acho que vocês já devem ter visto o edital, não é isso? Eu acho que lá no edital vocês viram que criptomoedas não faz parte, tá bom? Então, se vocês ficarem insistindo nisso, eu vou ser obrigado a colocar o edital aqui de novo e mostrar para vocês que vocês não leram o edital e eu não acredito nisso. É ou não é? Então vocês já estão por dentro do edital e sabem que dentro do edital em informática, criptomoedas não está presente. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Ó, José Carlos sempre confunde intranet com extranet. Bom, muito bem. Aí, bom, Camila, aí já é outra história. A Camila está falando, tem Bitcoin, criptomoedas no edital em atualidade do mercado financeiro. Camila, a aula é do quê? Só responde isso para mim agora. A aula é do quê? Informática. No edital de informática não tem esse assunto, não vou abordar. Combinado? Então vamos lá. Bom, o José Carlos, é o seguinte, sempre que a gente fala de intranet e extranet, a galera tem mesmo a grande confusão sobre a utilização dessas partes. E na parte de intranet e extranet, os dois são privativos e os dois ali no caso vão precisar de login e senha.
Acontece que intra quer dizer dentro. Então, eu estou dentro de uma organização. Então, essa informação, ela permite ser vista somente ali dentro, tá? Seja dentro da organização ou fora da organização, se eu utilizar uma VPN. Então, a VPN, ela vai trazer a intranet. O que é uma VPN? É uma conexão virtual privativa. Não é isso? Então, a conexão virtual privativa permite que você possa acessar essas informações, né, estando presente na empresa ou não. Quando que isso é fora da empresa? Na pandemia, eu acho que você que trabalhou home office deve ter aí, no caso, a seguinte experiência. Se você é importante para a empresa ou foi importante para a empresa cedeu durante a pandemia um notebook para você. Nesse notebook foi configurada uma VPN. Essa VPN, por sua vez, permite que, mesmo estando em casa, você acesse o servidor da empresa, porque através da sua conexão com a internet, essa conexão virtual vai fazer a ponte segura diretamente ao servidor. É como se você estivesse na empresa, só que está em casa. É assim, por exemplo, que nós temos as filiais sendo conectadas às sedes e também as empresas multinacionais que permitem ali, no caso, toda a informação compartilhada dentro da sua rede. Então ali nós temos uma VPN. Aí nós estamos com um tipo de acesso interno. Então estou usando essa conexão. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que se você não tiver um notebook com a VPN, aí você não está acessando a intranet, você está acessando um outro termo, que é o que a gente vai ver agora, que se chama extranet. A extranet é um acesso privativo, só que extra quer dizer o quê? Externo. Então eu não vou me conectar ao servidor da empresa. Eu vou usar a minha conexão de internet para poder acessar aquele conteúdo. Porém, meus caros amigos, o que acontece é o seguinte: dentro da extranet, né, e da intranet, as informações elas podem ser diferentes, mas isso varia de empresa para empresa. Então, ó, não é via de regra. Coloque isso na cabeça. Tem empresa que na intranet as informações são colocadas e podem ser compartilhadas, até mesmo criadas, porque nós estamos trabalhando internamente. Isso varia de empresa para empresa. Tem empresa que, por medida de segurança, dentro da intranet, eu posso criar novos contratos. Mas na extranet eu posso apenas consultar. Percebe a diferença? Então, por medida de segurança, as empresas podem adotar isso. Não é regra. Tem empresa que não adota nada disso. Tanto a intra quanto a extra permite fazer a mesma coisa. Tem empresa que a extranet só vai permitir consulta. Então isso varia de empresa para empresa. O que é importante é que você coloque na cabeça o seguinte: intra, interno, VPN, privativo interno, extranet, extranet é fora da empresa. Um outro conceito que é importante, ó, a extranet geralmente é uma ponte da intranet, ou seja, faz parte da intranet, onde você tem conexão com clientes e fornecedores. E a intra? Colaboradores, funcionários, apenas isso. Tá bom? Então é dessa maneira que a gente tem ali a separação entre intra e extra. Por exemplo, no banco, quando você vai acessar a sua conta corrente, você está acessando a extranet do banco, que é justamente uma parte da rede voltada para os clientes.
onde o conteúdo que vai ser informado é o quê? Sigiloso. Então, quer dizer, os clientes vão poder ver o seu saldo, vão poder ver as suas transações, que diz respeito entre o cliente e o banco, certo? Então, o cliente está acessando a extranet. O funcionário do banco, quando vai prestar atendimento a um cliente, ele acessa a intranet do banco, onde, através da intranet, dependendo do grau de importância que ele tem ou o cargo que ele possui, ele vai poder ver mais coisas ou menos coisas. Vai poder atender o cliente da maneira em que o cliente possa ser ali, no caso, beneficiado ou não. Ou ele pode falar, vou passar para o gerente para ele poder dar prosseguimento, certo? Então é dessa maneira que a intranet e a extranet é utilizada. Fechou? Deu para entender aí, galera, como é que funciona dessa forma? Sim ou não? E aí? E aí? Agora, vamos falar da internet. Internet, gente. Conexão de computadores em rede mundial, né? Hoje você não tem apenas computadores que se conectam, você tem coisas. Todo tipo de coisa se conecta à internet. Protocolos, galera. Protocolos importantes na internet. TCP/IP, protocolo principal de conexão da internet, onde TCP significa transmissão e o IP endereço, né? Então, transmissão e endereço. Através de uma transmissão e endereço, você consegue ali, no caso, conectar essas coisas. Então, hoje você tem celular, tem relógio, tem tablet, tem lâmpada, tem maçaneta da porta, tudo conectado na internet. É ou não é? Então, a partir do momento que você tem, né, a utilização de equipamentos, vamos dizer assim, ou coisas, já que a gente está na era da internet das coisas, né? Hoje a gente fala de 5G. O que é o 5G? É justamente a conexão de qualquer coisa através da internet. É isso. Então, hoje nós temos aí uma rede que possibilita diversos equipamentos conectados. O principal protocolo que permite esse tipo de conexão é justamente esse, TCP/IP. Entre os protocolos que a internet fornece para a gente poder trabalhar com ela, nós temos os protocolos HTTP e o HTTPS, certo? Onde esse é sem segurança e esse é com segurança. Qual você prefere usar? Com ou sem segurança? E aí? Qual você prefere usar? Com ou sem segurança? Diz para mim. Vou aparecer aqui. Com ou sem segurança você prefere? Eu acho que você já sabe que não adianta você preferir nada, né? Porque não é você que vai escolher o protocolo que vai ser acionado na internet. O protocolo que vai ser acionado é justamente mediante as ações que você faz durante o uso na internet. Então, por exemplo, o fato do HTTP ser sem segurança, deixa eu sair daqui. O fato do HTTP ser sem segurança não significa que seja inseguro, entendeu? Agora, significa que não requer segurança. Agora, quando você vai acessar um site que requer segurança, aí o protocolo muda para HTTPS. E aí, a partir do momento que a gente tem a criptografia, você, no caso, né, está seguro. As informações, elas não serão ali, no caso, roubadas. É justamente por isso que o banco utiliza o HTTPS nas suas transações, tá? Não só esse protocolo, como outras ações de segurança são adotadas. Beleza? Então, esses protocolos que a gente vê, o TCP/IP, o HTTP e o HTTPS, são protocolos que são utilizados constantemente na internet. Agora,
Qual outra ação que é feita com, vamos dizer assim, com veemência na internet hoje em dia? Alguém sabe? Manda aí para mim no chat que eu quero saber. Manda aí, manda aí. Qual ação na internet que é feita com muita frequência hoje em dia na internet? Vou dar uma dica. Tá ali em negrito no slide. Eu vou até apagar tudo que eu escrevi, porque eu acho que você já tem aí as informações. Pronto, já apaguei tudo que eu escrevi. Pix, Pix! Ah, vocês estão pensando já diretamente no, no dinheiro. Pô, galera, esquece o dinheiro agora um pouco. Esquece o dinheiro. Vamos pensar em usabilidade na internet. Vai. Então, hoje, o que você precisa fazer com o que você faz, por exemplo, né? Com frequência na internet para para uso no dia a dia, né? Hoje, por exemplo, a gente faz o quê? A gente sempre faz o uso do armazenamento em nuvem, não é? Então, hoje, qual que é a nuvem mais utilizada que você possui? Nós temos o Google Drive, né? Temos o OneDrive, temos o Dropbox, temos o iCloud. Não é isso? Então, essas são as nuvens que a gente utiliza com muita frequência. Ah, eu não uso! Mentira! Usa sim! Não tem quem não usa. Ah, o Ian tá usando o Mega. Aí sim, hein, cara? Tá bom. Ó, e esses são os mais comuns, não é isso? O Google Drive, o OneDrive, o Dropbox e o iCloud. Tem outros? Claro que tem outros, evidentemente tem outros. O Google Drive ele traz a característica de trazer para a gente, além do armazenamento em nuvem, a suíte de programas do Google Docs. Tá? Então, a suíte do Google Docs traz para a gente ali um editor de texto, um editor de planilha, um editor de apresentações e que pode ser armazenado diretamente na nuvem do Google Drive, certo? O OneDrive também traz a suíte do pacote Office, só que de maneira gratuita o espaço é ridículo. 5 gigas. O que se faz com 5 gigas hoje? Nada, né? Os 15 gigas do Google Drive já é pequenininho pra gente, não é? São 15 gigas gratuitos, viu? Certo? E compreende Google Drive, Google Docs e também, ali no caso, o Google Fotos. Beleza? Dropbox, se eu não me engano, ele oferece ali, talvez, não sei, acho que gratuito agora. O Dropbox tá oferecendo uma, quer ver? Vamos até fazer uma pesquisa aqui junto com vocês, ó. Vamos abrir aqui o navegador, você vai acompanhar comigo aqui na hora que a gente faz tudo ao vivo, galerinha. Por isso que nós estamos numa live. Tá aí o meu. Vamos lá, Dropbox. Dropbox, espaço de armazenamento. De maneira gratuita. Gratuita. Online limitada. Uhum. Vamos ver aqui, ó. Basic. Dropbox para o uso pessoal. Vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente. O Dropbox, galera, geralmente ele vinha 2 gigas, né, João? Boa, é verdade. Ó, o João já trouxe aí para a gente. Então, ó, Dropbox. Vixe, ó, o Dropbox traz 2 gigas de armazenamento e nem consegue abrir aqui o site direito. Vixe, desisto. Vou contigo, João. Abriu. Ó, para uso pessoal. Cadê?
Assinar, acessar, assinar. Né? Ah, não vou. Mas é 2 gigas mesmo, lembrei, é isso mesmo. Não vou acessar. Não. Belezinha. Ó, 2 gigabytes é o Dropbox. E o iCloud, se eu não me engano, eu acho que é a mesma coisa, não é isso? De maneira gratuita. Só que a diferença é que o iCloud cobra em doletas. É isso aí, tá? 2 gigabytes. É isso aí, ó. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem aí, no caso, essas ferramentas de armazenamento em nuvem, existe a possibilidade do que a gente chama de compartilhamento. Hoje, o que a gente precisa para compartilhar, né, um arquivo, por exemplo, com outras pessoas, utilizando qualquer um desses armazenamentos em nuvens, o Dropbox, o Google Drive ou até mesmo o iCloud. A gente precisa do quê? E aí? Diz para mim. Para fazer o compartilhamento, a gente precisa do quê? Ó, o José está fazendo uma pergunta que eu acho que ele ainda não percebeu. Ó, José, o armazenamento em nuvem irá futuramente acabar com o pendrive? Eu vou te fazer uma pergunta. O que é pendrive, José Carlos? Que isso? O que é pendrive? É igual perguntavam para mim, o que é disquete? Nunca ouvi falar nisso. Exatamente o que já aconteceu com o pendrive, José Carlos. Pendrive, hoje, você utiliza em uma possível situação de emergência quando você não tem a internet por perto. Só. Do contrário, não é utilizado mais. Então, o pendrive ele está aí com os seus dias para fazer essa. Só os grandes pendrives é que vão ter. Agora, por exemplo, pendrives pequenos não vão ter mais essa usabilidade. Você pode ver, inclusive, que os pendrives já não estão sendo colocados nos carros na atualidade, porque a transmissão é feita através do Bluetooth. Não é? Então, justamente porque não existe mais essa possibilidade de conexão, tá? Então é uma tecnologia já ultrapassada. É isso. Então, galerinha, ó, a gente precisa da internet, né, Roberto? Exato, mas eu preciso do e-mail da pessoa, tá? Então eu preciso do e-mail para poder fazer o compartilhamento. E a partir do momento que a gente escolhe um arquivo e vai compartilhar esse arquivo com as pessoas, a gente coloca o e-mail das pessoas e faz essa distribuição. É justamente dessa maneira, tá? Beleza? Olha lá. Agora, em relação à internet, nós precisamos navegar. E para navegar, nós precisamos do quê? Do navegador. É aí que entra o Microsoft Edge, um dos assuntos pertinentes que você tem aí presente na sua prova, né? Então, o Microsoft Edge sofreu uma alteração quando ele surgiu no Windows 10, logo que o Windows 10 foi lançado, ele tinha esse ícone aqui, que como característica era um navegador muito ruim, diga-se de passagem, tá? Depois o Windows 10 ele foi atualizado, né, em 2018, e aí nessa atualização a Microsoft resolveu mudar e passou a utilizar o código aberto presente no projeto, né, de software chamado Chromium. É isso mesmo. É o mesmo projeto de código aberto que o Google Chrome utiliza. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Microsoft Edge tem a base do Google Chrome. É uma cópia? Não, é a base, tá? É a base. Ó, a Roberto está perguntando, é o antigo Internet Explorer? Não é não. Ele trouxe, inclusive, o mesmo Ezinho justamente para as pessoas se acostumarem a usá-lo, mas ele não pegou nessa fase aqui. Olha só, a Lê Teodoro diz que continua ruim.
então, Lê, eu vou te falar um segredinho. Não continua ruim, não. Tá? Não sei se você assistiu uma aula minha sobre o Microsoft Edge, mas o Microsoft Edge, ele é um dos navegadores mais rápidos que a gente tem na atualidade. A briga é grande com o Google Chrome, até porque a base dos dois é a mesma, entendeu? Mas, se a gente for analisar, por exemplo, quem consome mais memória RAM é o Google Chrome. Em relação ao Edge, o Edge ele consome menos. Por isso que ele passa a ser um navegador até um pouco mais ágil do que o Google Chrome, tá? Então é isso. O Edge, eu confesso para vocês, muitas vezes eu esqueço de usar. Por que eu esqueço de usar? Porque já estou tão acostumado a usar o Chrome que a gente acaba esquecendo. Mas o Edge, ele traz uma série de recursos que a gente, né, simplesmente se passar a utilizar, você vai ver que ele é excepcional, tá? Ah, olha lá, ele tá falando que não chegou a assistir, mas no notebook ele não abre de jeito nenhum. Então, pode ser, viu, Lê? Pode ser. Porque, ó, vou fazer uma demonstraçãozinha básica aqui do Edge, só para vocês terem ideia, tá? Olha só. Vamos ver o Microsoft Edge aqui, ó. Abriu, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui o UOL e olha só. Vamos pegar aqui uma notícia de esporte do UOL, qualquer uma aqui, ó. De esporte. Cadê? De esporte. Cadê os esportes, mano? Tá aí, pronto. Tá aqui. Dentro do Edge, nós temos uma ferramenta aqui que nós temos chamada leitura avançada, que é esse cara aqui, ó. Quando eu clico na leitura avançada, você está vendo que está tudo poluído aqui? Eu não estou vendo a notícia, eu estou vendo muita publicidade. Tá abrindo uma publicidade aqui embaixo, né? Então, quer dizer, é um monte de tranqueira que está sendo carregado. Então, eu clico aqui, ó, sumiu todas as tranqueiras. Isso é a leitura avançada. Acabou? Nada. A leitura avançada você tem a ler em voz alta. Ó, que excepcional! O meu trabalho foi feito na Europa, disse R7 em apresentação no Al Nassr. Cristiano Ronaldo posa com a camisa 7 do Al Nassr, da Arábia Saudita em março. Viu só? Deu para ouvir? Acho que deu, né? Deu para ouvir como que é feita a leitura. E a leitura não é mecanizada. E eu só vou contar para vocês aqui uma coisa que é extremamente interessante. Veja. Essa leitura em voz alta pode ser feita através de PDFs. Eu posso abrir um PDF? Posso abrir um PDF aqui. E ele vai ler? Vai ler. Olha que fantástico. É ou não é? Pô, como é que você fala que um navegador como esse daqui não é bom? Né? Sim, isso daí é uma porcaria. O João tá falando que o motor de busca padrão do Edge é o Bing, né? Mas você consegue configurar para o Google e aí ele fica perfeito. Aí sim, é verdade, tá? O Bing é realmente um fracasso que a Microsoft fez aí como buscador. Mas, todavia, né, o navegador em si, ele é excepcional. Olha só, ele traz aqui também ferramentas gramaticais, ó, você pode fazer a separação da sílaba do texto. Você pode destacar os substantivos. Você pode destacar os verbos. Você pode destacar os adjetivos. Ó, você aprende português aqui, ó. Tá? Você pode destacar os advérbios. Ó. Tá vendo? Além disso, você tem preferências de leitura. Vai vendo. O foco de linha. Você é uma pessoa que se distrai facilmente. Ó, você pode ler com foco de linha assim, ó. De uma linha, duas linhas, três linhas. Duas linhas não, três linhas ou cinco linhas. Aí você escolhe. E o que eu acho fantástico, o dicionário aqui no caso, dicionário não, né? O tradutor. Pode traduzir aqui, ó, para qualquer língua. Tá aqui o inglês, eu vou traduzir a página inteira. Pronto, já está em inglês. E ó, que coisa sensacional.
Posso mandar ele ler em voz alta em inglês. My work has been done in Europe, CR7 says in presentation at Al Nasser. Pronto, não vou nem deixar rolar mais, porque eu acho que já deu para entender, né? O navegador, ele é excepcional. Ele traz essas características aqui, né? Onde você pode, no caso, aprender outro idioma. E não tem isso em nenhum outro navegador. Tá vendo só? Então eu só mostrei uma parte. E pelo que vocês perceberam, o navegador travou alguma vez? Deu uma de internet de padaria aqui ou não? Acho que não, né? Então, e quando eu estava abrindo lá para trazer o Dropbox, você viu que eu estava usando o Google Chrome. E aí você percebeu que né, o negócio é lento mesmo. Então, ó, tirando aqui, ó, voltou a exibir o UOL. Vou clicar aqui, ó, no UOL de novo. Veja, perceba que a navegação ela é bem mais tranquila, né? Ó, tá vendo? Então ele já trouxe, carregou tudo aqui que eu preciso, inclusive o que eu não quero. Beleza? Então essa é uma das características que a gente tem aí no Edge. Vamos voltar aqui então para os nossos slides e dando continuidade, a gente tem aqui justamente o que? A navegação em abas, tecla de atalho, galera, extremamente importante. Não esqueça que para abrir uma nova aba, Ctrl T, certo? Para abrir uma nova janela, Ctrl N, janela, tá? Que é janela. Beleza? E para fechar, Ctrl mais W, tá? Ctrl W, fecha guia, guia ativa. Beleza? São esses os elementos, tá? Ações presentes nas abas, já estou trazendo aqui para você, ó, o Ctrl T, né? A ação de você fazer o fechamento da guia, o Ctrl W, e essa daqui que é fantástica, ó. Ctrl Shift T. O Ctrl Shift T traz para a gente a possibilidade de você reabrir ali, no caso, uma guia fechada. Perfeito? Bom, já trouxe direto a leitura avançada para vocês, então você já sabe, o íconezinho da leitura avançada é esse. Ele só aparece quando a gente tem texto, tá? Então, se você tiver um conteúdo com texto, a leitura avançada, ela vai trazer ali o íconezinho para você trabalhar, tá? A Mayara tá falando, ó, esse Ctrl W o povo faz na maldade, né? Mas aí é só usar o Ctrl Shift T, viu, Mayara? Ctrl Shift T reabre a guia fechada. Acabou o problema, tá? Agora veja, Mozilla Firefox, galera. O Mozilla Firefox também é um navegador que está presente aí no edital. Então, o nosso assunto quente do momento é a internet. E dentro da internet a gente viu que abre para vários assuntos. A gente falou de intranet, de extranet, falamos de navegação, aqui no caso, através do Edge, estamos falando do Firefox, falamos de armazenamento em nuvem. Veja a quantidade de assuntos que a gente tem. O Firefox, ele é um navegador que traz para a gente também a possibilidade de trabalhar onde, nesse caso, ele traz ali um nível maior de segurança contra vírus. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que usam o Firefox não é tão grande, tá? Então ele tem um bom nível de segurança contra vírus, certo? É isso. Tá claro? Então é dessa característica que o Mozilla Firefox traz comparado aos outros navegadores. De resto, mesma coisa. Ctrl T abre uma nova guia, Ctrl N abre uma nova janela, entre outros elementos, né? É uma questão de gosto mesmo, viu, Addison? Ele falou, não gosto do Firefox, na verdade nunca me acostumei. É uma questão de gosto. Se eu falar para você que eu tenho todos os navegadores aqui instalados, você vai acreditar? Ó, só para você ter ideia aqui, ó, tem o Firefox, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, meu Firefox carregando. Tem o Opera também, mas o Opera eu usei para fazer uma aula só sobre ele. Então, ó, o meu Firefox ele carregou aqui já. Tá aqui. Esse é o Firefox. Tá vendo? Então, quer dizer, mesma coisa. Ó, você pode abrir aqui uma nova aba. Ele vai trazer aqui para você ó, a opção. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó, o UOL também, né?
Vamos ver se ele vai carregar aqui rapidamente o UOL. Tá vendo? É um navegador também bacaninha, tá? Então ele também traz ali a possibilidade de você trabalhar sem problema nenhum. É uma questão de gosto e é uma questão de opção. Você tem várias opções aí que podem ser utilizadas. Tá bom? Beleza? Bom, aí continuando, o que a gente destaca do Firefox, que também pode ser utilizado para os outros navegadores? Então, a gente abrindo o menu, que são os risquinhos que nós temos lá, ele vai trazer uma série de ações. Primeiro, a opção de você fazer o sincronismo, que todos os navegadores têm, basta você se logar, que você vai ter ali, no caso, a conexão presente tanto no computador quanto no celular, quanto em outros computadores. Isso é fato, o Google Chrome traz isso, o Edge traz isso e o Firefox também, tá? Nós temos a navegação privativa. Aqui a tecla de atalho é diferente. Ó. Dá para enxergar, gente? Ctrl Shift P, né? Olha a diferença da navegação anônima. A navegação anônima é Ctrl Shift mais N. Isso é no Chrome e no Edge. Beleza? A navegação privativa, que é o Ctrl Shift mais P, é no Firefox e, acredite se quiser, no Internet Explorer, tá? Que é o IE. Então, Ctrl Shift P, navegação privativa. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, tanto um quanto o outro, ele aqui no caso, ele vai trazer para você o Ctrl Shift P. Já no Chrome e no Edge é Ctrl Shift N, é a navegação anônima, é aquela navegação que não vai armazenar dados da seção de navegação, tá certo? E aí, ó, aproveitando que nós estamos aqui no menu, tanto do Firefox quanto no menu do Edge ou no menu do Chrome, nós temos aqui a opção de limpar os dados de navegação. Eu vou até fazer isso mostrando para vocês aqui, ó. Vamos lá. Então eu estou no Firefox, certo? E aí eu vou trazer aqui para a gente o limpar dados de navegação, que seria o limpar o histórico que você está vendo aqui, ó, tá? Então, histórico de navegação e downloads, contas de acesso ativo, histórico de formulários e pesquisas, cookies e cache. Todos os navegadores traz a possibilidade de fazer esta limpeza básica, tá? Histórico de navegação. Histórico de navegação são os sites visitados. Histórico de download são os downloads que você, no caso, realizou neste navegador. Contas de acesso ativas são as contas que você tem aqui armazenadas, né? Histórico de formulários. Históricos de formulários são todos os formulários preenchidos por você. Por exemplo, nome, endereço, telefone, data de nascimento. Tudo isso daí fica armazenado no navegador. Quando você abre um outro formulário e digita a primeira letra do teu nome, ele já preenche o resto do formulário. Não é assim? E temos os cookies. Cookies. O que são cookies? Cookies são os fragmentos de texto que são utilizados para gerar os logins. Então é isso. O login que a gente tem aqui, que a gente faz para poder acessar o nosso e-mail, que a gente faz para acessar o Facebook, isso é um cookie, tá certo? Então o navegador ele guarda ali qual é a sua preferência de entrada. A sua preferência de entrada no site é determinado pelo cookie, porque ele vai registrar o seu e-mail para você poder acessar. Tá claro? Muito bem. E o cache? O cache são os arquivos de internet temporários que o navegador armazena justamente para não ter a necessidade de carregar novamente. Então, isso faz com que o site seja carregado mais rapidamente. Então, o cache ou cachê, como que é a pronúncia correta que deve ser feita, né?
Ele justamente é o processo que faz com que um site seja carregado mais rápido baseado nos arquivos de internet temporário, tá? Isso que eu acabei de falar está presente no Firefox, no Chrome, no Edge, no Internet Explorer, qualquer navegador, entendeu? Qualquer navegador. Beleza? Deu para entender, povo de Joe? Muito bem. Assim como o Firefox, o Google Chrome, ele traz também a possibilidade de você fazer o quê? Trabalhar com extensões e temas, não é isso? Então, a partir do momento que você vem aqui, né, ó, mais ferramentas, ele traz aqui para você, ó, personalizar a barra de ferramentas, ele traz aqui, né, a opção de você fazer ó, o seletor de cores, então ele traz aqui um monte de frufru e extensões para desenvolvedores, tá? Então ele traz um monte de frufru para você trabalhar. Quando você vem em extensões e temas, ó, ele abre aqui, ó, extensões. Eu posso adicionar aqui, por exemplo, um adblocker, que é para não aparecer propagandas para mim. É uma extensão. Os navegadores, eles permitem ali o uso de extensões? Permitem. Mas o fato de você ir acrescentando extensões, muitas vezes deixa o navegador até um pouco perdido. E aí, às vezes, é necessário restaurar, né, vamos dizer assim, as configurações iniciais do navegador para ele voltar a funcionar plenamente. E temos os temas. O que são temas? São justamente, olha ali, ó, frufruzinhos que você pode colocar aí ó, no seu navegador. Então você pode mudar o padrão de cores. Uma vez que você escolhe o tema, basta ativar e ele vai mudar o padrão de cores aí do seu navegador. Beleza, gente? Então essas são as características que a gente tem dentro dos navegadores e que é importante a gente conhecer justamente para as provas. Agora eu separei para vocês 3 questões que caíram no Banco do Brasil em 2021 sobre esses assuntos, justamente sobre o tema quente da noite. Olha lá. Então você está vendo aí, ó, ano de 2021, a prova de agente comercial, ele fala: o Google Drive é uma ferramenta que permite o armazenamento de arquivos na nuvem. Suponha que um usuário A tenha criado uma pasta no Google Drive para os arquivos de um projeto X qualquer. Para compartilhar essa pasta do projeto X no Google Drive com outros usuários, a partir de uma estação de trabalho, é necessário que solicitar o compartilhamento da pasta ao Google por e-mail, dispor do número do telefone de celular dos outros usuários de modo a cadastrá-los para ter acesso à pasta, notificar os outros usuários que eles precisam estar usando o Google Drive no momento em que o usuário compartilhar a pasta, enviar aos outros usuários, o endereço através de um link da pasta, ou aguardar 3 dias após a criação da pasta para que ela possa ser compartilhada. E aí? O que a gente precisa? Olha lá, Jonathan já escolheu a alternativa, Pombo já escolheu a alternativa, Addison já escolheu a alternativa, Joselma já escolheu a alternativa. Tá. E a Lê colocou o quê? Sensacional, Lê. Boa, João! É isso aí, galera. O João acertou. Por que o João acertou? Primeiro, o que nós precisamos? Você não vai solicitar o compartilhamento, cara. Você vai compartilhar. Ó, o usuário, o Google Drive, blá, blá, blá. Para compartilhar essa pasta com os outros usuários, o que esse cara precisa fazer? Solicitar o compartilhamento? Não, ele não vai solicitar o compartilhamento. Ele vai enviar aos outros o link para todo mundo entrar na pasta. É isso. Então, ó, alternativa correta, alternativa D. Então, vamos prestar atenção aí, galerinha. Vocês que foram na alternativa A não prestaram atenção. Veja lá. Para compartilhar essa pasta com outros usuários. Eu solicito compartilhamento? Não, eu não vou solicitar o compartilhamento. Eu vou mandar o link para as pessoas, né, acessarem. Exatamente, focou só no e-mail. É muita atenção que deve ser tomada aqui para a gente não tropeçar, tá?
Vamos para outra questão? Olha a outra questão aqui, ó. Mais uma sobre o tema de hoje. Uma opção de navegador web browser de internet disponível para instalação em diversas plataformas é o Mozilla Firefox, que apresenta um conjunto de funcionalidades, entre elas o seu histórico de navegação. Inclui-se no histórico de navegação do Mozilla Firefox o quê? Configuração de zoom, o certificado de OCSP, os protocolos HTTPS, os cookies ou os temas. O que aparece ali no caso, né, dentro do histórico de navegação, ou seja, aqui no caso que a gente falou, né, limpeza, né, de histórico, ou Ctrl Shift mais Del. Você abre justamente o histórico de navegação para você poder fazer o quê? A limpeza desse histórico. Nesse caso, o que tem lá? Apenas os cookies, né? Uma coisa bem simples que você está vendo lá. Tá vendo só? Veja como esses assuntos são pertinentes e veja como eles foram cobrados em 2021. Não é isso? Então, por exemplo, será que cookies vai ser cobrado novamente? Talvez o cookie não seja cobrado, mas pode ser cobrado o download, pode ser cobrado o cachê, pode ser cobrado outros elementos. É ou não é? Então, por isso que eu tenho que ficar esperto. E aí, a última questão que eu separei para vocês, olha lá. Portais corporativos revelam-se uma interessante alternativa de comunicação com seu público-alvo. Esses portais permitem que a organização transmita pela internet sua mensagem diretamente para o meio externo com o conteúdo organizado. Ao ser desenvolvido, é importante que tal conteúdo seja testado nos principais navegadores de rede. Um importante representante dessa categoria é o Mozilla Firefox, sendo a escolha dos temas uma das etapas importantes no projeto de um portal. Qual a função dos temas no Mozilla Firefox? Olha lá. A. Configurar a privacidade de informações que possam identificar o usuário em normal, rigoroso ou personalizado. B. Mudar a aparência, como por exemplo o esquema de cores ou a imagem de fundo das barras de ferramentas. C. Organizar as abas abertas em uma única janela, definindo uma sequência de apresentação por um critério de ordenação. D. Permitir a edição do controlador de zoom da página apresentada, adequando as configurações de tela. E E. Sincronizar itens favoritos entre os diversos dispositivos de um usuário, tais como senhas ou abas abertas. E aí? Frufru, né, Jonathan? É isso mesmo, galera. Por isso que eu mostrei os temas para você. Os temas justamente para qualquer navegador, não é só para o Mozilla Firefox. Ele vai fazer uma alteração do fundo, um esquema de cores e, claro, personalizar a barra de ferramentas com essas escolhas que a gente faz, tá? Aqui no caso o E é o Sync, chama de Sync, você viu lá no Firefox, que é justamente para fazer isso, sincronizar itens. Então, por exemplo, esses elementos que nós estamos vendo aqui no Firefox, e você percebeu que nas questões de navegadores eles gostam de cobrar o Firefox, eu aconselho a partir de hoje você baixar o Firefox e começar a utilizar o Firefox durante esses dias, certo? Justamente para você ter familiaridade com ele, tá bom? Então eu sei, não me acostumo, eu não gosto, e daí? Acessa agora justamente para você fazer o quê? Ter intimidade com ele, tá? Depois que você passar no concurso, você desinstala essa porcaria. O importante é que você passe no concurso. E para passar no concurso, como você viu aí, questões que envolvem o Mozilla Firefox, é bom a gente começar a utilizá-lo. Já que os outros a gente está tão acostumado, né? Então é importante que você utilize. Já estou usando ele agora. Isso mesmo, isso mesmo. Passe a utilizar, viu, gente? É extremamente
importante. Fechou? Beleza? Povo de Joe, olha lá, instalado, bora usar. Boa, Adson. Sensacional. E olha só, a Nova Concursos traz pra gente aí o curso online do Banco do Brasil. Você que ainda não tem uma direção para estudo, tá aí, ó. Teoria mais PDF, mais plano de estudos do especialista, mais tira dúvidas com o especialista. O que é o plano de estudos do especialista? Ele faz um planejamento de o que você tem que estudar por dia. É bem legal, viu, gente? E aí você pode tirar as dúvidas com os professores. Você manda lá as dúvidas para a nova passa para a gente e a gente responde para você, tá? Então, é extremamente importante que você, ali no caso, tire as suas dúvidas. Nunca fique com dúvidas. E veja aí os depoimentos, né? Você tem um monte de depoimentos aí dos caras que foram aprovados no último concurso, ó, 5º lugar no Banco do Brasil. O cara fala lá, ó, é um material que eu recomendo. Pô, gente, isso aqui é sensacional. Olha o outro aqui, ó. Bom, tá aqui, ó. Percebi bastante dificuldade na parte de conhecimento bancário e de vendas. Foi o que me levou a procurar os materiais. Ó, tá vendo aqui, ó? Por ser um material conciso e dedicado, né? Enfoque, ou seja, sem delongas, né? E a Milena, que foi o 4º lugar aí no Banco do Brasil. Com certeza, os materiais da Nova me ajudaram muito durante a minha preparação. Tá vendo só? Então, quanto custa esse material, gente, para você estudar? 397, que nada era. Agora, para você, 197. O que? É isso aí, galera. Menos R$200 agora para você. Não gostou? Adquiriu? Achou ruim? 7 dias de garantia incondicionais para você ter 100% do seu dinheiro de volta se você não gostar do material, se você não gostar dos professores da Nova, que eu acho difícil você não gostar. Beleza, gente? Então, galerinha, por hoje eu encerro aí esses temas quentes. Eu espero que você tenha gostado, né? Você viu aí que eu selecionei 3 questões da prova. Sensacional! 3 questões de 15 foram só do tema que a gente separou hoje. Tá vendo? Então, quer dizer, é um tema quente? É um tema quente. Foram 3 questões do mesmo assunto, vamos dizer assim. Então não tem como fugir desse assunto. É um assunto que a gente tem que ter total dedicação em estudar. Fechou? Beleza, galerinha? Olha só. Então, gente, por hora, eu vou me despedindo de vocês. Um forte abraço para você e até a próxima live, se Deus quiser. Beleza? Então, valeu, galera! Até a próxima. Boa noite para você.